Olá, pessoal! Como vocês podem perceber, não posso estar aí presencialmente, mas isso não é desculpa para não entregar o meu trabalho e espero entregá-lo de maneira excelente. Bem, eu fiquei responsável por falar sobre o livro em geral, trazer o ponto ali, né, principais desta obra. E eu confesso que eu gostei demais de ter pego essa obra, porque Mensagens de Fernando Pessoa possui o meu poema favorito desse escritor, que se chama Mar Português. Mas eu fiz mais do que isso, do que apenas falar sobre o mar português. Eu trago aqui uma interpretação para vocês. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não for pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Pois é, eu também amei essa interpretação, mas eu vou dar os créditos para o Carlos Santana, que tem um canal no YouTube, e ele fez essa interpretação por lá. Eu modifiquei algumas coisinhas aqui ou ali, porque vocês devem saber que a interpretação varia de acordo com o intérprete também. E antes de mostrar para vocês essa interpretação, eu mostrei para uma pessoa que é surda, né? Que no caso é minha irmã, para ver se estava tudo ok. Então, olhem só. Como? 10. Não, bom. 10. Vocês viram, né, que ela me deu um 10, mas eu realmente sou sincera aqui, acho que não vale um 10, até porque eu errei um sinal ali, na verdade eu esqueci esse sinal aqui, e eu também na hora de falar tudo vale a pena se a alma não é pequena, mas eu errei e falei não for pequena. Então ali dá uma diferença. Meu espírito de perfeccionista não quer deixar passar esse vídeo. Mas, gente, deu tanto trabalho de editar, fazer tudo isso, que eu falei assim, vai ficar assim, tá? Então, me perdoe, Danusa, tem um erro aqui, tem 2 erros, tá bom? Mas eu já tô avisando pra vocês se atentarem aí que eu corrigi. E, pois é, pessoal, essa empolgação pra falar é porque eu realmente gosto desse poema, eu carrego ele comigo desde o ensino médio, não sei o porquê, chamou minha atenção desde adolescente, e é isso. Agora vamos falar sobre as origens do livro. Mensagem foi publicado em 1934, um ano antes da morte de Fernando Pessoa. E olha só que curioso, levou 21 anos para produzir. Foi desde 1913 até 1934. Uma curiosidade é que durou mais para escrever Mensagem do que para escrever Lusíadas de Camões. E por que é que eu cito Lusíadas de Camões? Vocês vão ver que vai ter uma relação aqui. E o que a gente precisa saber dessa obra? Ele é uma coletânea de poemas. Inicialmente era para ser chamado de Portugal, mas mudou-se e se transformou em Mensagem. E se chamar Mensagem não é à toa, pessoal. Carrega ali um tom místico, espiritual, como se fosse uma mensagem entregue, sabe? Vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. Pessoal, o livro ele é dividido em 3 sessões, mas antes de entrar em cada uma dessas e especificar, eu quero trazer um ponto que eu achei muito legal nos estudos, que é o quê? Nós, como os futuros professores, vamos trabalhar Fernando Pessoa e o livro Mensagem em Sala de Aula, porque ele é muito importante ali na literatura portuguesa por conter ali um caráter nacionalista, e eu já tô dando spoiler aqui. Mas o que eu quero trazer? Nós não saberemos os 44 poemas de cor. Não vou dizer que é impossível, é improvável. Mas o que a gente precisa saber? Qual que é a essência, né? É uma coletânea de poemas, então tem algo ali, uma raiz, que vai conectar a todos os poemas que estão presentes na obra. Então, o que você tem que saber, o que tem que estar na sua ponta da língua, é o que forma esses poemas ali, sabe? A essência deles. E com isso você entende a obra e compreende a obra e pode explicar para os seus alunos. Então, vamos lá. Olha, a obra está no modernismo luso, modernismo de Portugal, né? Português. Então você vai ter ali algumas características como um nacionalismo crítico, um discurso polifônico, legal esse nome aqui pra gente se atentar, quer dizer que é um olhar mais amplo, mais abrangente, vai ter vários personagens ali dos poemas e vocês vão se identificar com vários discursos, entende? Não é apenas um olhar. Além disso, a gente tem uma postura revolucionária e modernista, porque obviamente estamos no modernismo. Qual que é o gênero? E eu achei isso muito curioso.
Mensagem está no gênero épico. Aí você vai... Você lembra quando eu disse que tinha Camões ali? Alguma coisa? Pois é, no livro Mensagens vamos ter um gênero épico ou epopeia, mas vai ser um pouquinho diferente, porque estamos no modernismo, e como eu disse, modernismo quebra padrões. Então, aquela ideia ali da métrica certinha e do herói representando toda uma nação vai ter algumas mudanças. No livro Mensagem, Fernando Pessoa não tem uma métrica definida, padronizada em tudo. Não, vai ser de um caráter assim mais livre, mais livre. Além disso, essa ideia do único herói não vai existir. Na verdade, ele vai transformar várias figuras mitológicas da história de Portugal como personagens ali, sabe? Símbolos e mitos como se fossem pessoas ali nesse gênero épico, entende? É um pouquinho confuso, mas pense na epopeia desconstruída. Entendem? Em um dos vídeos que eu assisti, e inclusive trago a referência ao final da apresentação, o professor diz a seguinte citação: é tipo um épico português moderno. Então é um épico português moderno, ou seja, tem aquela ideia de Camões. Então aqui está presente a palavra queridinha nossa do momento, que é intertextualidade. Então nós podemos trabalhar com nossos alunos essa ligação entre Fernando Pessoa e Camões, sabe? A questão de Lusíadas, sobre a história de Portugal, o apogeu de Portugal, a gente vai encontrar substancialmente na obra de Mensagem. E bem, vamos entrar de fato nas 3 construções do livro, que é dividido em 3 partes. Mas vamos pensar que é definido como início, meio e fim, mas não de uma maneira linear e cronológica, sabe? Lembre que é modernismo, não segue tantos padrões assim. O único padrão que você pode dizer é esse início, meio e fim, que você vai encontrar em cada seção do livro. E pessoal, eu não vou me atentar muito nesse aspecto das divisões, porque as meninas logo em seguida vão trazer cada parte e explicar melhor. Então eu só estou fazendo um panorama geral do livro. A primeira parte vai se chamar O Brasão. É o início, a fundação de Portugal. Nesse início, então você vai identificar que Fernando Pessoa vai trazer a origem de Portugal, essa questão mística, sabe? Personagens como Ulisses, Afonso Henriques, entende? Então você percebe esse caráter de fundação de Portugal. Logo em seguida, a gente vai ter o chamado Mar Português, que é o meio do livro, a segunda parte. É a parte que eu gosto, né? Porque tem meu poeminha lá favorito. E nessa parte, Portugal tá o quê? Eu sou o melhor dos países, eu sou o melhor da Europa, eu sou um grande conquistador. É o apogeu, sabe? Aquela parte maravilhosa de Portugal das grandes navegações. E onde você encontra isso? Naquele trecho onde diz: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem não é pequeno é Portugal. Portugal é um grande país, é um grande conquistador. E mesmo que tenha as dores, ele é um sonhador e ele conquista. Tudo valeu a pena ao final, porque Portugal não é pequeno, Portugal sonha. E por final, pessoal, temos a terceira parte, chamada O Encoberto. E aqui é aquela questão, né? A gente começou com a fundação de Portugal, chegamos no apogeu, né? No máximo. O que tem a acontecer agora? A queda. Então, no O Encoberto vai trazer esse declínio de Portugal, essa crítica, essa visão mais melancólica de Fernando Pessoa, sabe? O que será que a gente fez? Por que a gente tá aqui? Sabe? Então é muito legal identificar essa passagem na obra de Mensagem. Então agora vocês vão escutar algumas palavras quando as pessoas citarem mensagem e vocês vão entender por que significa isso, essa ideia de ser mensagem, espiritual, místico, ocultismo. Toda essa ideia ali vem dessa revelação que Fernando Pessoa trouxe em sua obra. É como se fosse uma mensagem, se é para a nação portuguesa, para Portugal, sabe? Se é do Fernando Pessoa para a nação portuguesa, a gente pode aí entrar em um campo que gera várias dúvidas. Mas é uma mensagem, é uma revelação para alguém. Inclusive, isso aí já abre margem para eu falar sobre a primeira curiosidade, porque Fernando Pessoa ele era envolvido com esoterismo, astrologia, então tinha essa ideia mais de ocultismo. E quando eu digo ocultismo aqui, pessoal, a definição é algo como que não pode ser explicado racionalmente. E ali na obra você vai encontrar coisas bem interessantes como o sebastianismo, como o Quinto Império, com aquela ideia que Portugal ia vir no futuro, ia reconquistar tudo, ia dominar sobre todos. E o sebastianismo, né? Se lembram? Do rei que vai, some na guerra e a população acredita que ele vai voltar. E é por isso, obrigada Danusa, da importância da historiografia para entender uma obra. Outra curiosidade que eu trouxe lá no início é que os Lusíadas demorou menos tempo para ser produzido
do que mensagem. Então, Fernando Pessoa ele demorou muito tempo e é por isso que a obra fica muito complexa, pessoal. Não é algo tão simples de ler. Tem um contexto histórico, você tem que ter toda uma bagagem, sabe? Pra você conseguir fazer intertextualidade. Quando eles citam personagem, às vezes não vai citar o personagem, mas pelo contexto você vai entender que tá fazendo referência a algum mito, sabe? Alguma ideia, por exemplo, a ideia da criação ali de Ulisses como fundador de Portugal. Então você precisa ter uma bagagem ali histórica e mitológica sobre Portugal para poder compreender a obra. Não é tão fácil assim. Ah, e tem uma coisa muito legal também para falar, é que Fernando Pessoa participou de um concurso com seus poemas e ficou em segundo lugar. Olha que doideira! Então, pessoal, eu quero resumir tudo o que eu trouxe nisso. Mensagem é uma obra que vai falar sobre a identidade de Portugal. É um gênero épico, mas um gênero épico desconstruído porque está no modernismo. Lembre-se, quebra de paradigmas. É isso, né, gente? É o que a gente vem estudando. A gente descobre o quê? Que cada nova época, né? Cada nova escola literária está criticando a anterior. Sempre está quebrando paradigmas. O modernismo está aí para isso também. Além disso, a gente tem que entender que tem essa ideia de mitologia, de mitos, de símbolos e dessa ideia de Portugal, né? Veio a fundação, o apogeu, o declínio e a queda. Nathan Henrique e Jean, Simas Viola, Edson Rosa e DJ Léo agitando a galera. DJ Léo, na festa do trabalhador de Aras, que o pessoal vai pescar lá no Lago da Limeira, a Natália sabe. E para finalizar a minha explicação aqui, pessoal, e mostrar, provar para vocês que mensagem tem esse caráter de revelação, né, de instrução, de ser um recado espiritual, eu quero trazer o trecho final do último poema que encerra a obra, que se chama Nevoeiro. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. E que hora é essa, pessoal? Bem, pode muito bem interpretar como vamos Portugal, né? Você está caído, mas vamos se reerguer, vamos agora crescer, vamos voltar ao que éramos antes, a reter as glórias que nossos pais nos contam. Bem, é isso, pessoal. E a minha parte se encerra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!